Boa noite, pessoal! Olá para você que está assistindo a reprise dessa live. Hoje nós teremos uma live muito esperada sobre desbiose intestinal. Então, se você sofre aí com sintomas de intestino preso, intestino muito solto, dores de cabeça associado a esses problemas intestinais, excesso de gases, acne, candidíase de repetição, fica comigo aqui até o final dessa live, que eu tenho certeza que você terá vários aí insights muito importantes que vão contribuir para a sua saúde, né? Afinal, o que é desbiose intestinal? O que a Nutri está falando? Quem me acompanha há bastante tempo aqui sabe, né, que eu sempre cito a desbiose intestinal nas respostinhas, no meu stories, né? Então, é muito importante que vocês entendam, né, como que ela surge, quais são os alimentos que pioram, né, a desbiose intestinal. Eu vou pedir para quem for entrando aí, convide aqui 3 amigas, clica na setinha aqui embaixo, convide 3 amigas para participar dessa live, que é muito importante a gente compartilhar conteúdo de qualidade com essas pessoas, né? Meninas, quem for entrando aí, né, vamos dar um tempinho pro pessoal entrar, conta aqui pra mim nos comentários, né, comenta aqui, da onde que você me acompanha há muito tempo, eu quero conhecer vocês melhor. Silvia, Camila, Neude, sejam bem-vindas, tá? Bom, o que a gente vai aprender nessa live hoje, tá? Hoje nós vamos falar o que é e o que causa desbiose intestinal. Vamos falar também quais são os principais sintomas relacionados com a desbiose intestinal e como você pode se livrar dessa desbiose intestinal, tá? Então vamos abordar esses 3 principais temas aqui. A frase da nossa live hoje é: a chave do seu emagrecimento pode estar na sua saúde intestinal. De repente você faz tudo certinho, você segue uma dieta certinha, faz exercício físico, mas você não vê uma diferença no seu emagrecimento, você não consegue evoluir, tá? Você percebe também que seu intestino não funciona direito. Isso pode ter relação com uma desbiose intestinal, tá? Ah, lá as meninas do grupo aqui. Ruth, São José del Rei, tem a Cris, que já participou do grupo, né? A Lid também. Legal ver vocês aqui, meninas, que é sempre importante a gente ir se atualizando, né? E buscando informações. Bom, então, já demos uns minutinhos aqui. Vamos começar a falar sobre a desbiose intestinal. Afinal, o que é desbiose intestinal? Gente, a desbiose é um desequilíbrio da flora intestinal. Lá no nosso intestino, nós temos bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias boas, elas são necessárias para o bom funcionamento do nosso intestino, tá? Já as bactérias ruins, se elas estiverem em excesso, elas causam essa desbiose intestinal. Então, isso nada mais é do que um desequilíbrio dessa nossa flora de bactérias do intestino. Ok até aqui? Tá? E o que essa desbiose intestinal, esse desequilíbrio intestinal pode causar? Inflamação e redução da capacidade do intestino na absorção de nutrientes, vitaminas, minerais. Então, quem me acompanha sabe que eu sempre falo aqui, gente, a saúde intestinal é muito importante para o processo de emagrecimento, porque se você não absorve, se você não digere direito os alimentos, você vai ter uma deficiência nessa absorção, o que vai comprometer aí o seu emagrecimento, tá? Então, é muito importante que vocês observem se vocês vão ter os sintomas aqui da desbiose, tá? Eu esqueci de falar no começo da live, eu vou trazer um pouquinho, esqueci de falar. Eu deixei lá no meu canal no Telegram um questionário de desbiose intestinal, onde vocês vão responder, vão pontuar e vão ver se vocês têm risco ou não de ter desbiose. No final da live eu vou disponibilizar lá o arquivo com a pontuação, tá? Então vamos lá. Então a desbiose é esse desequilíbrio da flora intestinal. E a gente sabe que essa deficiência de nutrientes que pode ser causada pela desbiose prejudica o nosso emagrecimento,
né? Vamos entender um pouquinho o que seria essa microbiota, o que seriam as bactérias boas no intestino, né? A gente tem que entender que desde o nosso nascimento até os dias de hoje, o que forma essa microbiota está relacionado com o tipo de parto. Então, vocês vão ver que lá no questionário tem qual tipo de parto você nasceu, cesárea, parto normal, não sei informar. Para cada resposta, vocês vão ter uma pontuação, tá? Então, desde o útero até o nascimento, a gente vai tendo essa formação da nossa microbiota, tá? Oi, meninas, deu uma travadinha aqui. Vocês estão conseguindo me ver e me escutar agora? Digita aqui um ok pra mim, pra eu saber se tá tudo ok. Troquei a internet aqui pra ver se melhora, tá? Então, retomando aqui, né? É muito importante que a gente saiba o tipo de parto que a gente nasceu, porque ele influencia diretamente aí na nossa microbiota intestinal. Fora isso, né? De quanto tempo que você nasceu? Eu sei que para algumas pessoas é difícil, às vezes não tem contato com a mãe, mas crianças que nascem prematuras têm mais chance de desenvolver desbiose intestinal na vida adulta, tá? Então, é um fator que deve ser avaliado. Fora isso também, qual foi a sua alimentação, né? Quais foram os alimentos que você ingeriu nos primeiros 3 anos de vida? Gente, eu vou contar pra vocês aqui. Quando eu era criança, eu tenho até um vídeo, né? Na verdade, era em videocassete na minha época, quando eu tinha 1 aninho. Eu tenho um vídeo de eu tomando Coca-Cola na mamadeira. Minha mãe tirava o gás da Coca-Cola e dava pra eu consumir. Hoje a gente já tem um conhecimento muito melhor, né? Sobre o que deve ser ofertado para as crianças e tudo mais. Então, a alimentação nos primeiros 3 anos de vida pode ser decisiva para o restante da vida da pessoa. Então, vejam como isso é muito importante, tá? O que a gente ingere ali naqueles primeiros anos de vida vai interferir na formação dessa microbiota, das bactérias boas lá no nosso intestino, tá? Agora eu vou passar rapidamente para vocês aqui. Se vocês tiverem dúvida também, podem deixar aqui, tá? Dúvidas relacionadas com a live, tá? Quais são as doenças relacionadas com a disbiose? Eu separei aqui uma listinha para vocês de algumas doenças que elas aumentam a permeabilidade intestinal e aumentam a inflamação, fazendo que a gente tenha mais sintomas de disbiose intestinal. Nutri, que coisa difícil, não tô entendendo nada. Vou explicar para vocês. Lá no nosso intestino, nós temos uma barreira, tá? Essa barreira, ela pode passar ali, né, os resíduos, os nutrientes mais facilmente ou menos facilmente. Quando a gente tem uma alta permeabilidade, qualquer ali bactéria, nutriente, toxina, passa muito facilmente ali nessa barreira. Então, algumas doenças vão permitir que ocorra, né, essa alta permeabilidade intestinal. Então, quais são essas doenças? Síndrome do intestino irritável, obesidade ou excesso de peso, tá? Diabetes do tipo 1 somente, não do tipo 2, tá? Doenças cardiovasculares, então doenças do coração, alergia e sensibilidades alimentares, como por exemplo uma doença celíaca, que a pessoa tem uma intolerância ao glúten, tá? O Parkinson e mal de Alzheimer também, por isso que é muito comum a gente ver em idoso essa alteração da microbiota intestinal. Hepatite autoimune, tá? Então essas são as doenças que estão relacionadas aí com esse aumento da permeabilidade intestinal. Consequentemente, vai ter um aumento da inflamação e a gente vai ter mais sintomas, tá? Vai tendo mais sintomas da desbiose intestinal e eu vou falar desses sintomas aqui com vocês hoje, tá? Fora isso, né? Algumas pessoas, existem exames que a gente consegue fazer para identificar o tipo de microbiota intestinal. Algumas pessoas, eles fizeram estudos, né, para comparar, tiveram uma baixa diversidade dessas bactérias que são boas, que são saudáveis para o nosso intestino. Então, essas pessoas que têm essa quantidade reduzida dessas bactérias, o que acontece? Elas têm prejudicado aí as funções de absorção de vitaminas, minerais, da resposta anti-inflamatória também, de processos digestivos, de produção de vitaminas, tudo isso é comprometido, tá? Ai, como que eu vou saber se eu sou essa pessoa? Tem que fazer o exame, tá? Um exame bem específico.
Fora isso, quais são os outros fatores que podem causar a desbiose intestinal? O primeiro deles, vamos ver se vocês se identificam. Além das doenças, tá? Eu quis colocar aqui para vocês terem a ciência, para ficar bem completinho. Mas vamos agora aos fatores ambientais. É uma dieta desequilibrada, né? Então, quem aí vai se identificar? O que seria uma dieta desequilibrada? Seria uma dieta com baixo teor de fibras, baixa ingestão de fibras. Então, você come pouca verdura, pouca fruta, poucos legumes, poucos alimentos integrais. Essa é uma dieta, então, pobre nutricionalmente. Além de não ingerir as fibras, você também come bastante gordura saturada, principalmente aquela gordura que vem de origem animal, tá? Queijinho gordo, uma carne mais gorda, uma alimentação rica em açúcar. Gente, esse é um dos principais fatores que podem contribuir para o aumento aí desse desequilíbrio da flora intestinal, ou seja, para essa desbiose intestinal. Então, ingerir muito açúcar, alimentos ultraprocessados que tem bastante emulsionantes, bastante aditivos alimentares, que são aqueles nomes estranhos que a gente vê ali na lista de ingredientes, e também uma dieta rica em lecitinas. Não sei se vocês já escutaram falar, mas as lecitinas são proteínas encontradas nos grãos e nos tubérculos, como por exemplo a batata, tá? Tudo ok até aqui? Deixa eu tomar uma água que eu tô aqui disparando, falando, né? Então, gente, a dieta, vocês já perceberam que ela influencia diretamente aí no quadro de desbiose intestinal. Não adianta você ter uma má alimentação e querer que o seu intestino seja perfeito, tá? Então, vejam como uma coisa está ligada com a outra. Uma coisa puxa a outra, tá? Fora isso, outro fator que também interfere na questão da desbiose intestinal é o estresse, a falta de sono. Então, se você vive em situações de estresse crônico, ou seja, todo dia você passa muito estresse no seu trabalho, na sua casa, com seu marido, isso pode alterar a sua microbiota intestinal, trazendo sintomas de desbiose intestinal, tá? Quem aí é muito estressada, sente que quando tá muito nervosa, às vezes não consegue nem ir no banheiro, isso é muito comum, tá, gente? Outro fator que também interfere, o exercício físico intenso, muito intenso. Então, se você faz um exercício de alta intensidade, isso pode também causar uma desbiose intestinal. Então, por exemplo, uma corrida intensa, ciclismo intenso, natação intensa. Eu falo assim de exercício muito intenso mesmo, tá? O que acontece? Durante esses exercícios, o suprimento de sangue que vai para o nosso intestino, ele é reduzido. Consequentemente, aumenta a permeabilidade intestinal. Aumentando isso, gente, as bactérias ruins podem entrar mais facilmente, tá? Só para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Então, a gente já falou das doenças, falamos da dieta desequilibrada, do estresse crônico e da falta de sono, que é muito importante também o sono, né? Do exercício físico muito intenso, que também pode piorar a desbiose, e o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, omeprazol. Então, você que tem a mania ali de, tomar dorzinha de estômago, vou lá e toma um omeprazol ou qualquer outro derivado de prazol aí, que termina com ol, lansoprazol, tá? Esses medicamentos, eles causam a desbiose intestinal. Fora isso, se você é uma pessoa que toma muito antibiótico ou tomou antibiótico nos últimos 6 meses e notou mudança aí no seu funcionamento intestinal para pior, você pode estar com um quadro leve de desbiose intestinal, tá? Anti-inflamatório, gente, remédio não é para ser tomado sem a prescrição de um médico. Não é qualquer dorzinha que você vai lá e toma um remédio. Isso vai afetar no seu funcionamento intestinal e na sua saúde como um todo, tá? A Cris tá falando, uma vez fui numa profissional de saúde e me indicou não comer nada que fosse debaixo da terra, tipo batata doce, cenoura, mandioca, que ajudaria na desbiose. Tem sentido isso? Nunca li nada a respeito.
Então, Cris, a gente tem uma lista de alimentos que ajudam, que são permitidos, né, no protocolo Low Food Maps, que eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui. E tem alguns alimentos que eles são retirados completamente, como por exemplo, alho, cebola. Alguns alimentos eles devem ser retirados completamente porque eles agem como um gatilho para a desbiose intestinal. Mas eu vou explicar isso aqui mais para frente aqui na live, tá? E não é algo que você tem que retirar para sempre, até porque a gente faz uma modulação intestinal que é a curto prazo, tá? Bom, então a gente já falou, para quem tá chegando agora, né? Já falamos sobre o que é desbiose intestinal e quais são as causas, né? O que causa essa desbiose intestinal. Agora, vocês vão ver se vocês se identificam com os sintomas ou não, tá? Lembrando que a frase da nossa live hoje é: a chave do seu emagrecimento está na saúde do seu intestino. Pode estar na saúde do seu intestino, tá? Quem tá chegando agora, não esquece de clicar aqui embaixo na setinha, convida ali 2, 3 amigas que precisam emagrecer com saúde, tá? Então envia essa live para essa amiga, isso é muito importante, a gente compartilhar aí informação de qualidade com as amigas, né? Vamos continuar a nossa live aqui então. Vamos falar agora sobre os sintomas da desbiose intestinal. Gente, primeiramente, o principal sintoma é: a pessoa não tem um funcionamento intestinal adequado. Então, ou ela vive com diarreia, com fezes muito amolecidas, né? Tem que correr pro banheiro, não consegue ter aquelas fezes durinhas, né? Ou ela tem constipação, fica 2, 3, 4, 5 dias, quizás 7 dias sem ir ao banheiro, né? Fica com o intestino muito preso, quando vai tem aquele sofrimento para ir no banheiro, fezes muito endurecidas, sangramento. Então, conta aqui pra mim se vocês sofrem, né, com problemas intestinais no geral. Isso é o principal parâmetro que a gente observa nesse paciente que possivelmente tem uma desbiose intestinal, tá? Fora isso, a gente tem outros sintomas associados, além dos que eu já falei aqui pra vocês, do parto, do tempo gestacional, do tipo de alimentação, da presença de doenças ou não, tá? Quem tá entrando agora, eu deixei um questionário lá no meu Telegram e vocês devem preencher, que depois eu vou colocar o resultado pra vocês, que ele vai informar se vocês têm o risco aí de ter desbiose ou não, tá? Então, Nutri, eu tenho problema intestinal, eu não consigo ir ao banheiro todos os dias, tenho o intestino muito preso. Isso significa que eu tenho desbiose intestinal? Não, tá? Não necessariamente, então por isso que a gente tem que avaliar. Será que você tem algum sintoma correlacionado? Então, qual seria? Por exemplo, inchaço abdominal. Você sente que você tem ali um estufamento na região abdominal, chega até a ser incômodo. Você vai colocar de repente uma calça jeans, aquilo é até incômodo, né? Fica difícil ali de fechar o botão. Ou às vezes tá no começo do dia, né? Tá normal. Mas chega no final do dia, tá tão apertada a calça por conta do inchaço abdominal. Esse é um dos sintomas da desbiose intestinal, tá? Fora isso, a presença de gases em excesso. Então, é algo fora do normal. Você pode ter esses gases em excesso consumindo alguns alimentos específicos ou não, tá? Então, esses são alguns sintomas que estão relacionados com a desbiose intestinal. Fora isso, cólicas intestinais. Então, você tem cólicas intestinais para evacuar, tem essa dificuldade de ir ao banheiro. Sensibilidade alimentar. Não é qualquer alimento que faz você se sentir bem. Alguns alimentos em específico vão te trazer esses sintomas aí, vão prender mais o intestino, vão soltar mais, tá? Tudo isso tá relacionado com a desbiose intestinal. Dor, né? Então, é muito comum pegar paciente aqui no consultório que sente muita dor no corpo mesmo, dores assim, né, nas juntas, sente dor no geral, né, principalmente dor de endometriose. A endometriose está relacionada também, né, com alguns sintomas de desbiose intestinal, com excesso de gases. Então, é importante avaliar esses sintomas. Além do inchaço, dos gases, das cólicas intestinais, da sensibilidade alimentar e da dor, temos também o intestino irritável, né? Então, a pessoa tem um intestino muito irritável. É a doença inflamatória intestinal. Quem tem vai saber do que eu estou falando,
numa doença autoimune, como por exemplo lúpus, tá? Problemas de tireoide. Então, quem tem ali hipo ou hipertireoidismo tende mais a ter ali uma desbiose intestinal. Outra questão muito importante, a pele, né, inflamada, ou então sempre aparece ali uma irritação na pele, presença de acne em excesso, tá? Aliado ali com sintoma de diarreia, de intestino preso, pode ser um sinal de desbiose intestinal, tá? Enjoos, né, com náusea, até mesmo vômito. Então, se você faz suas refeições, logo depois se sente ali embargada, enjoada, ali com vontade de realmente de colocar para fora, pode ter relação com o seu intestino, tá? Fadiga, cansaço. Então, se você se sente muito indisposta, fadigada, não tem vontade de realizar as tarefas diárias, isso também tem relação com a desbiose intestinal. Então, veja quantos sintomas estão relacionados com o intestino muito preso, o intestino muito solto. Então, é muito importante que vocês façam essa avaliação como um todo, tá? Outra questão muito importante que também interfere aí na desbiose intestinal, o seu estado emocional. Vocês já ouviram falar que o seu intestino é o seu segundo cérebro? Conta aqui pra mim nos comentários se vocês já escutaram essa frase, se vocês já viram eu falando aqui, ou algum outro médico, alguma nutricionista. Por quê, gente? Ali no nosso intestino tem a produção de diversos hormônios. A gente também tem essa relação emocional com o intestino. Então, não sei se já aconteceu com vocês, de repente de estar em algum lugar, eu vou apresentar um TCC, eu vou ter uma reunião muito importante com o meu chefe, que eu tenho que me sair bem. Aí você fica ali, né, com aquela tensão da diarreia, ou então você começa ali a ter náuseas, enfim, isso tem relação com o intestino, tá? Então, a parte emocional está muito ligada com o nosso intestino. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, se você sofre de sintomas de tristeza, depressão, isso pode interferir aí no seu funcionamento intestinal e no quadro de desbiose intestinal, ok? Outra questão, já estamos acabando aqui os sintomas, tá? É a candidíase de repetição. Gente, então, se você é mulher, tem candidíase vaginal de repetição, você vive colocando a pomadinha lá, vive tomando fluconazol, pode ser que esse não seja o melhor tratamento para você, essa não é a melhor alternativa, tá? Muitas vezes já chegaram casos aqui que a gente precisa tratar o intestino para depois ter essa melhora na candidíase, né? A pessoa mudando a alimentação dela, com o protocolo correto, ela consegue eliminar a candidíase da vida dela, tá? Então, candidíase de repetição, veja se você tem sempre aí, fique ligadinha porque pode estar ligada com o intestino e a alimentação é fundamental, tendo desbiose ou não, tá? Outra questão também que está relacionada é a vontade excessiva de comer doces, comer carboidrato refinado, massas, pães, aliado, né, com esse intestino preso ou intestino muito solto. Então, percebam, né, que se você tem ali intestino preso, intestino muito solto, mas não tem nenhum dos outros sintomas, pode ser que você não tenha, tá? Pode ser aí resultado de uma má alimentação, pode ser o resultado de não fazer exercício físico, não tomar água suficiente, mas se você tem ali os sintomas associados, pode ser que você tenha um quadro de desbiose intestinal, tá? Por isso que é importante que você preencha o questionário que eu deixei lá no meu canal no Telegram e verifique se você tem aí um risco ou não. Agora voltou, né? Agora eu acho que deu certo. Estão conseguindo me ver? Gente, eu acho que tá um tempo de chuva, eu acho que a internet não tá colaborando com a gente hoje. Não está colaborando. Estão conseguindo me ver, me escutar certinho? Dá um ok aqui pra eu saber, tá? Senão eu vou abrir a live de novo. Agora você está conseguindo me ver, Arlete? A Rô falou que sim aqui, tá? Qualquer coisa vocês me avisam aqui no chat, tá, gente? Eu não sei o que tá acontecendo com a internet aqui hoje, peço desculpas. Então, vamos lá.
A gente já falou o que é a desbiose, o que causa a desbiose e os principais sintomas associados com essa desbiose intestinal. Agora vamos falar como se livrar dessa desbiose intestinal, né? O que você tem que fazer? Nossa, vou ter que conviver com isso para sempre, vou ter que conviver sempre aí com o intestino preso, intestino solto, dor de cabeça, vontade de comer doce, enfim, não, tá? Tem um protocolo específico que funciona muito bem nesse caso, que é o protocolo Low Food Maps, tá? Esse protocolo Low Food Maps, ele, assim, gente, eu tenho pacientes, assim, é muito gratificante que eles fazem, né? Eu aplico com eles esse protocolo, os sintomas desaparecem. Gente, não vou falar que é uma mágica, né? A pessoa tem que se dedicar também. Não é um protocolo, assim, muito aberto, ele é um pouco restrito, mas a boa notícia é que a gente faz ele de 4 a 6 semanas, uma vez ao ano, uma vez a cada 1 ano e meio, tá? Então, é importante fazer essa modulação intestinal para ajudar no funcionamento intestinal, para ter esse reequilíbrio das bactérias intestinais. Lembre-se, para quem tá chegando agora, né? A desbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio. A gente tem mais bactérias ruins e menos bactérias boas. Então, com essa modulação intestinal, a gente consegue, né, ter um equilíbrio entre essas bactérias e ter um funcionamento intestinal ok, melhorar, né, os sintomas ali de excesso de gases, melhorar, né, a questão das fezes, né, muito amolecidas, muito endurecidas, conseguir ir ao banheiro todos os dias, tá? Então esse protocolo é show aí para esse caso. Tô vendo que tá entrando bastante gente aqui. Quem for entrando, não esquece de clicar aqui na setinha. Envia essa live ali para 3 amigas que precisam de dicas, né, como dessa live e que precisam emagrecer, tá? De repente você pode ajudar aí uma amiga a ter uma vida mais saudável. Beleza? Vamos continuar aqui então. Vamos falar sobre esse protocolo Low Food Maps. Gente, primeira coisa, mudança na alimentação, tá? Então, se você quer ver a melhora no seu intestino, se você quer ver a melhora nos sintomas da desbiose intestinal, mude a sua alimentação. Reduza a ingestão de açúcares, de carboidratos refinados. Aprenda a fazer a leitura do rótulo, da lista de ingredientes. Quem tá aqui porque me conheceu por conta do Nutri no Mercado, né? Nesse quadro que eu tenho aqui no meu Instagram, gente, eu ensino vocês como vocês fazem ali a leitura dos alimentos, da lista de ingredientes dos alimentos, tá? Muitos alimentos, até mesmo alimentos salgados, têm açúcar, tá? O açúcar aparece com diferentes nomes, né, na lista de ingredientes. Então, é muito importante que você observe o que você está ingerindo. A nossa alimentação ela tem que ser feita a partir de comida de verdade, né? Então, tubérculos, frutas, verduras, legumes, grãos, sementes, gorduras boas, tá? A nossa alimentação tem que ser baseada nessa questão de gorduras de verdade. Gorduras não, comida de verdade, tá? Outra questão que influencia, que impacta diretamente aí na desbiose intestinal, o uso de adoçantes artificiais, tá? Então, sucralose, ciclamato, aspartame. Quem aí tem o hábito de usar um zero cal, tem o hábito de usar sucralose, porque acha que é mais saudável. Todos esses que eu falei aqui com vocês são adoçantes artificiais. Como o próprio nome já diz, é algo artificial, não é algo natural, tá? Vou ficar sem adoçante? Você pode substituir por adoçantes naturais. Então, estévia, então deixa. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Oi, pessoal. Aparecendo e eu fui tentar resolver o problema da internet, tá? Não sei o que tá acontecendo hoje. 100%. Oi, pessoal. Tá dando certo agora? Tá. Tá, agora tá dando certo, tá? Vamos voltar aqui. Então, só pra retomar, né? Reduzir açúcar, reduzir a ingestão de carboidrato refinado, retirar os adoçantes artificiais, então sucralose, tem que retirar, gente, tá? Substituir por adoçantes naturais ou não usar nada, tá? O que seria perfeito.
é incluir carboidratos com baixo teor fermentativos. Então vamos lá. A gente tem os alimentos que ele tem alto teor de FODMAPs. Nutri, o que é FODMAPs? Seria o teor de fermentação no nosso intestino, tá? Então, alguns alimentos eles têm um alto teor de fermentação no nosso intestino, como por exemplo alho, cebola, e alguns alimentos eles têm baixo teor de FODMAPs. Nesse protocolo a gente tem que preferir esses alimentos que têm esse baixo teor, tá? Então, a gente tem lá inhame, batata, principalmente batata com casca, tá? Arroz branco, quinoa, até mesmo você pode fazer uma farinha de quinoa, macarrão sem glúten. A gente exclui totalmente o trigo, tá? Dessa dieta. Tapioca, farelo de aveia. Aveia são alguns exemplos de alimentos que possuem esse baixo teor fermentativo, tá? Regina, os adoçantes naturais são estévia, xilitol ou eritritol, tá? Mas, assim, no protocolo Low FODMAPs, eu recomendo que você utilize o estévia. Por quê? O xilitol e eritritol, todos os adoçantes que terminam com ol, eles podem aí agravar esses sintomas de desbiose intestinal, produzindo mais gases, dando diarreia, tá? Todos esses adoçantes que terminam em ol podem causar esses sintomas. Fora isso, né? A gente tem o café. Então, muita gente quer me matar, muitos pacientes na primeira consulta que a gente faz o protocolo de Low FODMAPs, né? A gente retira totalmente o café, não totalmente não, a gente reduz, tipo, para 80 ml no máximo por dia, uma xícara pequena no dia de café. Quem aí é viciado em café, gosta bastante de café, já deve estar me imaginando, Nutra, não vou conseguir fazer. Mas pensa que é por 4 semanas somente, tá? São 4 semanas que você faz esse protocolo, essa modulação intestinal, e isso influencia aí na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua disposição, tá? O que mais deve ser evitado? Álcool, consumo de álcool. Então não dá para incluir, por exemplo, uma cervejinha no final de semana. Você vai colocar por água abaixo tudo que você fez durante a semana do protocolo, tá? Então, do período que você iniciou o protocolo até o final, tem que evitar o álcool, tem que evitar o café, tá? Fora isso, carne vermelha. Não é proibido, tá? Consumir a carne vermelha. Mas é preferível que você consuma frango, que você consuma peixes, ovos, tá ok? Bom, fora isso também, né? Eu sei que para muitas pessoas não é possível, né? É muito difícil, às vezes até de encontrar. Mas o ideal mesmo seria preferir alimentos livres de agrotóxicos. Mas, quando isso não é possível, a gente segue com o protocolo da mesma forma, com os alimentos que a pessoa tem à disposição dela, tá? Fora isso, a gente também exclui, gente, então é um protocolo um pouquinho restrito, mas lembre-se que ele é feito durante 4 semanas, tá? A gente exclui totalmente os laticínios, tá? Então a gente exclui leite de vaca, queijo, iogurte, tá? A gente dá preferência durante esse protocolo para leites vegetais, então leite de aveia, leite de amêndoas, leite de castanhas, esses leites vegetais. E também a gente pode incluir queijos sem lactose ou queijos mais magros, como de cabra, queijo de búfala, mussarela de búfala, ou sem adição de lactose, tá? Bom, então essas foram algumas dicas, né, sobre o protocolo. Fora isso, né, o que a gente pode fazer para melhorar a digestão, tá? Então não adianta nada você pegar o protocolo, seguir o protocolo e não melhorar alguns hábitos na sua vida, na sua rotina. Então a gente tem que aprender o quê? A mastigar bem os alimentos. Cada porção de alimento deve ser mastigada, né? Deve ser mastigada 10 vezes, pelo menos 10 a 30 vezes, para melhorar essa questão da digestão, né? Muitas vezes você sofre aí com o intestino preso, mas você nem mastiga direito os alimentos, tá? Isso influencia diretamente aí na nossa saúde, tá? Ó, ela tá falando aqui, uma seguidora, fiz por 3 semanas, é bem sofrido, tá? Então, para algumas pessoas pode ser normal, mas para algumas pessoas pode ser muito sofrido. Uma pessoa que gosta muito de café, que gosta muito de leite, de pão, esses alimentos eles têm que ser excluídos nesse protocolo,
tá? Mas o resultado é incrível, tá, gente? Outra questão que ajuda a melhorar o processo de digestão: reduzir o tamanho das porções. Então, se você faz, por exemplo, 3 refeições no dia, café da manhã, almoço e jantar, tente reduzir o tamanho das porções. Então, você faz ali um café da manhã com menos alimentos, faz um intervalo ali entre o café da manhã e o almoço, um lanche, tá? Reduz o tamanho das porções, mas faz mais refeições, mastigando bem os alimentos, tá ok? Outra questão que é muito legal a gente incluir também é o consumo de chás que ajudam na digestão, chás com poder anti-inflamatório. Então, chá de camomila, chá de erva doce, chá de hortelã. O que eu sugiro para esses pacientes, para essas pessoas que sofrem com desbiose intestinal? 1 hora ali antes do almoço, né, para não ter aquela briga entre os nutrientes, ingira uma xícara de chá de hortelã, tá? Esse chá de hortelã ele vai ajudar na digestão, tá? Mas tem que ser um pouquinho longe da refeição, 1 hora pelo menos, para não ter essa interferência de absorção de nutrientes. Débora, qual o último? Fora isso, a gente tem as tinturas digestivas. Vocês encontram aí em casas de produtos naturais, em farmácia de manipulação, tá? A gente tem tinturas que ajudam na digestão, como tintura de menta, tintura de camomila, de gengibre. Todas essas tinturas, elas ajudam aí na digestão e são importantes nesse protocolo, tá? Fora isso, né, a gente vai incluir também a glutamina, que é um suplemento que ele vai fornecer energia para as células do nosso intestino, tá? Então, ele vai ajudar a regenerar aquela barreira, aquela camada de células do nosso intestino. Então, é muito importante nesse protocolo. Ai, glutamina não serve para imunidade? Não, a gente usa a glutamina para o funcionamento intestinal, tá? Para essa regeneração da barreira intestinal. Então, é legal que a gente inclua aí, né, os alimentos que eu falei aqui para vocês. Retire os adoçantes artificiais, prefira comida de verdade. Alguns alimentos em específico, mesmo que sejam saudáveis, eles não são incluídos nesse protocolo, tá? Como alho, como cebola, alguns alimentos que contêm trigo também não são incluídos nesse processo. Leite, mesmo que seja desnatado, a gente também não consegue incluir, mas é por pelo menos 2 a 4 semanas, 6 semanas, de acordo com a recomendação do seu nutricionista, tá bom? Eu vou abrir agora para dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui dúvidas relacionadas ao tema da live, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Tá. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguém respondeu o questionário? Teve tempo de responder o questionário? O questionário, gente, eu deixei lá no meu canal no Telegram, tá? Nele você vai responder. Nele tem a pergunta lá. Tem as perguntas, né? Você tem mais de 60 anos? Sim ou não? Você nasceu de parto normal, parto cesárea, não sabe? Você foi amamentado? Eu esqueci de falar no começo da live, mas a amamentação também é muito importante, né? Então, uma criança que é amamentada por pelo menos 6 meses ou mais, essa criança ela vai ter um intestino diferente de uma criança que não é amamentada, que é amamentada por fórmula, tá ok? Ó, a Chibita falou sim, a Cris deu 28. Eu vou fornecer a tabelinha para vocês lá no Telegram com o resultado, então entrem lá. Quem chegou agora, não conseguiu, né, pegar do comecinho da live, assista a live, entre no meu canal no Telegram, o link ainda está disponível lá no meu perfil ou nos stories. Responda, faça a somatória e pegue o resultado lá no meu canal, tá? É muito legal que vocês façam para vocês terem noção. Será que eu realmente tenho? Porque às vezes você tem um intestino só preso. Às vezes a sua dor de cabeça está relacionada com outra questão, tá? Às vezes você tem presença de acne por conta da sua alimentação, mas não é uma desbiose em si. Então é importante que você faça essa avaliação, tá? Como eu falei no começo da live, tipo de parto, amamentação, alimentação nos primeiros 3 anos de vida, uso de antibiótico, presença de doenças, tudo isso vai interferir aí no seu quadro intestinal hoje, tá? Ó, a Lid fez a pontuação de 38.
Mimi, com protocolo pode curar 100%? Então, gente, a desbiose não é uma doença, tá? Para ter cura. A gente precisa ter, né, essa manutenção, essa modulação do nosso intestino para amenizar, para se livrar dos sintomas. O que eu vejo na prática clínica é que 90%, 95% das pessoas que conseguem aderir ao tratamento, conseguem colocar em prática à risca, tem uma melhora gigantesca. Então, a gente vê muitos casos de endometriose, mulheres que têm muitos gases, muitas dores intestinais, cólicas. Essas mulheres, elas têm uma melhora assim que elas chegam agradecendo, sabe? Elas falam, nossa, Nutri, mudou a minha vida, né? Isso mudou a minha vida. Porque realmente, né, a gente precisa ter um bom funcionamento do nosso organismo como um todo, né? Do intestino, dos demais órgãos, para a gente conseguir emagrecer, para a gente conseguir ter disposição, realizar as tarefas diárias. A desbiose ela também está muito relacionada com uma pessoa que vive cansada, vive indisposta, sem energia, tá? Então é muito comum a gente ver esse tipo de queixa, tá? Priscila, a desbiose pode causar diarreia constante? Sim, você pode ou ter só diarreia ali associada com os demais sintomas, tá? Ou você pode ficar alternando. Ai, uma hora eu tô com diarreia, uma hora eu tô com constipação, uma hora tá normal, às vezes eu acho que voltou ao normal, mas depois eu tenho diarreia de novo. Então, o perfeito é que a gente mantenha ali uma constância. É claro que vai depender do tipo de alimento que você consumir. Mas se você observar que você vive com diarreia, mais do que um funcionamento intestinal do funcionamento normal do seu intestino, e tem associado alguns sintomas ali, como cansaço, acne, candidíase, dores intestinais, gases em excesso, tudo que está relacionado aqui com o trato gastrointestinal, tá? Pode ser um quadro de desbiose intestinal. Chibita, depois de fazer o protocolo, meu intestino está muito preso. Então, você teria que reavaliar, tá? Não sei qual foi o profissional que te acompanhou, mas é importante você relatar isso para ele e ver se não é necessário você continuar, ou em, talvez entrar com probióticos, tá? Entrar com uma glutamina para ter essa regeneração ali da barreira do intestino, tá? Cris, existe desbiose desde o intestino? Sofro desde que nasci. Então, existem casos, né, de crianças que sofrem, né, com desbiose, mas a formação da microbiota, ela se dá ali nos primeiros anos de vida, principalmente ali no momento do parto, né? Então, se a pessoa nasceu ali de parto cesárea, o primeiro contato que ela teve não foi com a mucosa da mãe, né? Foi com o ambiente. Então, isso interfere no tipo de microbiota, no tipo de bactéria que ela vai ter no intestino dela. Se ela foi amamentada ou não, a gente sabe que o leite materno é um dos melhores alimentos que tem, né? Então, se você foi alimentada por fórmula, isso pode interferir na sua microbiota, tá? Se você foi por leite materno, é totalmente diferente, tá ok? Nos casos de alimentos específicos, tá? Como, por exemplo, aqui a Morgana falou. Sempre que eu como batata inglesa e doce, eu fico com barriga inchada, tá? Alguns alimentos específicos, eles podem fermentar mais as bactérias no nosso intestino. Então, você tem que observar se esses alimentos específicos estão te causando esses sintomas ou se é a sua alimentação no geral, tá? Alguns casos também tem a forma de preparo dos alimentos, como, por exemplo, os grãos. O feijão, grão de bico, gente, tem que ficar de molho por pelo menos 12, 24 horas. Então, você deixa ali uma vasilha, coloca os grãos de molho, coloca uma gotinha de limão, umas gotinhas de vinagre para liberar os fatores antinutricionais e evitar essa formação de gases, tá? Então, tem que pensar também na forma de preparo dos alimentos. E alguns alimentos específicos, eles já têm essa autoprodução aí de FODMAPs, né? Então, repolho, brócolis, são alimentos que às vezes aumentam a produção ali de gases, tá ok? Cris, o ideal mesmo seria você fazer um protocolo específico, tá? Não fica aí desanimada, dizendo tô ferrada,
Mas, se você fizer um protocolo específico, entrar de repente com uma suplementação de probióticos, de glutamina, a gente consegue ter essa melhora, cuidar do seu intestino, tá ok? Quem não tem intolerância ou alergia deve evitar o leite ou HT? Então, o ideal mesmo seria o leite pasteurizado, tá? Mas se você não tem alergia, não tem nada disso, pode consumir, tá? Priscila, a Nutri que diagnostica e trata a desbiose, eu devo procurar outro médico primeiro? Dentro do consultório, eu aplico o questionário de desbiose intestinal, que é o que eu ofereci para vocês dentro do canal do Telegram, tá? E de acordo com os sintomas que o paciente relata, a gente consegue ali fechar, né, um diagnóstico clínico para saber se realmente é necessário entrar com esse protocolo ou não. Porque, gente, às vezes a pessoa só tem o intestino preso, não toma água suficiente, não faz exercício físico, não come muita fibra e acha que tem desbiose. Mas não é bem assim, a gente tem que fazer uma avaliação como um todo da alimentação. Então, quem dá, né, esse diagnóstico é o nutricionista, ele vai identificar se é necessário ou não você fazer esse tipo de alimentação, tá? Caso você precise fazer algum exame para saber qual tipo de bactéria, qual tipo de microbiota você tem no seu intestino, aí seria com gastro, tá? Vamos ver se tem mais. Com fibras piorou. O gente, a internet, vocês que estão aqui comigo, tá sendo guerreira de estar aqui até agora. A internet eu não sei, eu tô usando agora a internet do celular. Não sei o que está acontecendo, eu tenho que ver o que está acontecendo com a internet aqui de casa. Respondendo aqui a questão da Tati, tenho muita dor e estufa meu abdômen, mas com fibras piorou. O gastro que procurei pediu endoscopia, mas estou com medo de fazer, parei de ir na Nutri. Então, Tati, você tem que fazer uma avaliação como um todo, em conjunto com o médico, com um Nutri, e talvez esse protocolo seja o ideal para você, tá? Que é um protocolo bem específico pra gente ter essa modulação intestinal, tá? Além disso, o consumo de água é muito importante, praticar exercícios físicos, ingerir fibras, mas você já falou que a ingestão de fibras não tá te fazendo bem, então é importante você avaliar como um todo, tá? Vamos ver se tem mais alguma dúvida pra gente finalizar a nossa live. Quando eu tomava leite integral, ia muitas vezes ao banheiro de um ano pra cá, eu não tomo. Voltando a tomar pode causar algum mal? Qual o leite ideal? Então, o que que acontece? Com o passar da idade, com o avançar da idade, a gente vai reduzindo a enzima lactase. Essa enzima, ela é a enzima que quebra, né, a proteína que chama lactose, na verdade o carboidrato que chama lactose que está presente no leite, tá? Então, tendo essa redução da lactase, consequentemente a gente vai digerir menos a lactose, pode causar alguns sintomas, como excesso de gases, mas ter um intestino solto demais também não é saudável, tá? Muitas pessoas acham, eu vou no banheiro todos os dias, mas minhas fezes são mais amolecidas. O ideal é que as fezes elas sejam rígidas, tá? Não endurecidas, rígidas, em formato de salsichas, de salsicha amolecida e que você não faça esforço para evacuar, que você não sinta ali distensão abdominal, que você não tenha, né, aquele sofrimento para ir no banheiro, tá? Kelly, só vou ao banheiro se tomar algum estimulante. Isso também não é normal, tá? Se a pessoa come mamão, ameixa, abacate, se toma remédio, laxante, tudo isso não é normal, gente. Pode ajudar no funcionamento intestinal? Pode, mas é importante vocês mudarem os hábitos, terem essa consciência para ter um funcionamento intestinal normal, saudável, sem ter estimulantes, sem ter ali laxante, frutas específicas, tá? O seu intestino ele tem que funcionar todos os dias, tá? Cris, as fibras suplementares, né, os suplementos de fibras, podem ajudar em alguns casos, mas não é somente a fibra que vai fazer o seu intestino funcionar, tá? Então, é importante que você faça o protocolo certinho, né, reduza ali a ingestão de alimentos com alto teor de FODMAPs. Por exemplo, tem alimentos específicos que a pessoa consome no dia a dia e às vezes nem sabe que está atrapalhando o funcionamento intestinal, tá?
seria mais viável, eu acho, você optar pelas fibras dos alimentos e incluir algum suplemento, ao invés de, por exemplo, eu vou ingerir fibras em forma de suplemento. Seria mais legal você optar pelo alimento natural e incluir um suplemento como glutamina, um ômega 3. Seria mais interessante, tá? Que bom, Clécia, que você está gostando. Bom, meninas, fico feliz que vocês me acompanharam aqui até agora. Peço desculpas pelos probleminhas com a internet aqui. Nessa semana nós teremos uma outra live. Vou abrir uma enquete lá no meu Stories para vocês votarem, tá? Sobre o tema da próxima live. E quem tiver alguma dúvida, manda dúvida na caixinha de perguntas, tá? Que eu vou estar respondendo as dúvidas da live também na caixinha de perguntas. Muito obrigada a todas. Um beijo e até mais!